Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês acompanham aí os nossos conteúdos dessa aula. Então vamos observar aí a nossa aula 27, que traz como objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos e no detalhamento fecundação, gestação e parto e as consequências da gravidez na adolescência. Então prestem bastante atenção, fiquem ligadinhos aí que a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai estudar e conversar um pouco mais ali sobre a reprodução humana, a gente vai ver todas aquelas etapas e estágios do desenvolvimento, né, desde o momento da fecundação, né, onde acontece o encontro ali dos gametas masculinos e femininos, né, o espermatozoide e o óvulo, até a célula fecundada, o zigoto, que vai passar por divisões para originar ali um embrião, depois um feto e até o momento ali do parto, onde nasce o bebê. Então você está observando aqui comigo algumas etapas desse período ali da gestação, né? Desde o início, a formação ali do embrião, no primeiro esquema você observa lá no comecinho, e aí o desenvolvimento do feto, onde ele vai adquirindo ali as características, né? Vão sendo formados os membros, os olhos, né? Os outros órgãos, por exemplo, o sistema nervoso da criança é formado, até com que chegue vão passando ali as semanas, até com que chegue o momento do parto, né, o final ali da gestação, onde o bebê está pronto, né, para vir ao mundo, ali onde a mãe vai dar à luz. Então a gente observa ali um pouco dessas etapas da reprodução humana, e esse é um conteúdo que a gente vai detalhar um pouco mais nessa aula. E a gente observa também, né, que essa fertilização ali acontece naturalmente dentro do corpo, né, da mãe, dentro do corpo ali da mulher. Mas, né, a gente vai observar também que ela pode acontecer fora, né, que é a fertilização in vitro, como a gente observa aí na outra imagem. Então, assim, essa fertilização in vitro, ela pode acontecer, como eu disse, fora do corpo da mulher, e ela vai acontecer em laboratório, né, numa clínica especializada. É fecundado esse óvulo fora do corpo e depois ele é inserido ali para que possa, né, inserido novamente ali no corpo para que ele possa ser desenvolvido, tá? Então a gente tem essa que é a gente observa ali as etapas da reprodução, da fertilização, como nós vimos, que acontece naturalmente, mas pode acontecer também o in vitro, né, a fertilização in vitro, que vai acontecer em clínicas, né, em laboratórios fora do corpo. A fecundação acontece, então, fora do corpo, como a gente visualizou, ok? Então, a gente vai observar com mais detalhes ali sobre a reprodução. Vamos observar a nossa imagem, que traz aí um conceito, né, sobre a reprodução humana. Como nós falamos, né, um processo pelo qual novos indivíduos humanos são gerados. E ela envolve a combinação de material genético para criar um novo organismo. Então, como eu disse, a reprodução vai acontecer, né, todo esse processo após a fecundação, que é a combinação do material genético, como nós vimos, né? O material genético vindo do pai e o material genético vindo ali da mãe. Então, acontece a união para criar um novo organismo, aí, como a gente pôde observar, certo? Dessa forma, nós temos, então, a reprodução humana. E como nós dissemos, tudo vai acontecer após ali o ato sexual, né, onde nós temos a união desses gametas, né? Os espermatozoides são lançados ali no interior do sistema reprodutor feminino e acontece então a fecundação. Vamos ver então o que é a fecundação. Olha aí na nossa próxima imagem. A fecundação é o momento em que o espermatozoide se encontrará com o óvulo, formando o zigoto. Então, nessa imagem, você está observando aí, nós temos os dois gametas, né? Você observa aí os espermatozoides, que nós já sabemos que ele tem essa característica, né? Uma célula que tem essa estrutura locomotora, né? Que é uma espécie de uma cauda, que é justamente para ele ir fazendo esse caminho, né? Esse percurso até chegar a um óvulo. E você está vendo ali que são vários que estão tentando chegar lá, né? Todos podem chegar, mas somente um vai penetrar na membrana desse óvulo para acontecer a fecundação. Então, o momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo é a chamada fecundação. E a partir daí, a união dessas duas células vão formar o zigoto. A gente tem um outro esquema agora para a gente visualizar um pouco melhor toda essa corrida aí dos espermatozoides até chegarem ao óvulo. Então aqui você observa os espermatozoides, né? Estão fazendo ali, estão nadando, né? Utilizando essa cauda ali nessa corrida para chegar no espermatozoide. Chegaram lá,
estão tentando perfurar nessa parede ali, essa membrana do óvulo, somente um consegue passar. E aí, ó, os outros, né, morrem nesse momento aí, e um vai fecundar essa célula, né, vai fecundar esse óvulo. Então, a gente tem ali o espermatozoide que conseguiu passar nessa membrana, né, e vai fecundar ali essa célula. E a gente vai ter, então, o zigoto, que é essa célula fecundada, tá? Então, dessa forma, a gente observa ali como que acontece esse encontro, né, essa união desses gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, que é a fecundação, como a gente pôde observar, certo? Então, as estruturas, você observa que o espermatozoide, ele perde ali aquela cauda, né? Ela é desfeita, e as estruturas daquela célula do espermatozoide, elas vão se unir com o óvulo e vão formando o zigoto, que é a célula fecundada, que vai dar origem ali ao embrião. Vamos ver mais informações sobre a fecundação aí na nossa próxima imagem. Os espermatozoides, eles são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele, né? Então, para que ele chegue até lá, né, o óvulo ele vai liberando essas substâncias para atrair, né, esses espermatozoides, né, para eles acharem esse óvulo lá no percurso no interior do sistema reprodutor feminino. Substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero e, junto aos movimentos dos flagelos, os flagelos são aquelas caudas que nós já vimos que os espermatozoides possuem, né? Junto com esses movimentos, levam os espermatozoides até a tuba uterina, né? Então, os espermatozoides eles precisam chegar no local onde está esse óvulo, que é lá na tuba uterina. Então, para ele chegar lá, ele vai sendo atraído por essas substâncias que o óvulo libera, né? E vai, através desse movimento da musculatura do útero, chegando até a tuba uterina, onde ele vai localizar esse óvulo para acontecer, então, a fecundação. Milhares de espermatozoides morrem no caminho, como a gente observa aí na outra imagem. Milhares deles podem morrer no caminho. Como você observou, né, são vários que aparecem ali naquelas animações, naquelas imagens, são vários espermatozoides que são liberados, não é somente um, né? Porque precisa garantir que pelo menos um deles tenham acesso ali, consigam fecundar o óvulo. Então, milhares vão morrer no caminho e, ao encostar no óvulo, acontece uma reação no acrossomo dos espermatozoides. Se vocês lembram, o acrossomo é aquela parte posterior ali, aquela região da cabeça do espermatozoide. E aí eles liberam enzimas digestivas, que é para perfurar ali aquela membrana do óvulo e ele conseguir fazer a fecundação. Quando o primeiro espermatozoide atingir a membrana vitelínica, que é a membrana mais interna do óvulo, ele impedirá a entrada de outros, né? Então, como nós vimos, eram vários espermatozoides que estavam chegando lá no óvulo, né? Mas somente um vai penetrar essa membrana vitelínica, que é a membrana mais interna do óvulo. Quando ele consegue penetrar, né, os outros já foram ali eliminados, né? Somente ele vai fazer essa fecundação. Para a gente entender um pouco melhor dessa união aí do espermatozoide com o óvulo, a gente vai observar agora um esquema com uma imagem para a gente visualizar justamente esse momento. Então, observa aí a nossa imagem, que nós temos aí, ó, os espermatozoides, né, em volta ali do óvulo, tentando fazer essa perfuração, né, para acontecer ali a fecundação. Então, você observa aí no centro da nossa imagem, nós temos aí o óvulo. Olha só, aqui nós temos então o óvulo. A gente está destacando aqui, ó, em azul. Vamos tirar aqui só para não confundir. E em volta nós vamos ter os espermatozoides, né? Observa aquelas estruturas que nós já conhecemos. O acrossomo é essa parte aqui da cabeça do espermatozoide, certo? E aí ele vai usar para perfurar essa membrana aí do óvulo. A cauda é essa que ele vai utilizar para se movimentar, tá bom? Então a gente viu que somente um, né, vai perfurar essa membrana, que é a membrana vitelínica. A gente vai destacar também aqui no óvulo, a gente está marcando aqui de verde, é uma membrana mais interna desse óvulo, tá? A gente tem uma externa e essa mais interna. Então, a membrana vitelínica, quando o espermatozoide consegue perfurar aqui essa membrana, a gente observa, então, justamente o momento da fecundação. Então, a gente tem aqui no nosso esquema que esse aqui, ó, ele conseguiu perfurar essa membrana, né? Então, os outros aí já foram eliminados, porque somente esse ali conseguiu perfurar o óvulo. E quando ele entra aí no óvulo, né, quando ele teve acesso a essa membrana, o material genético aqui vai ser compartilhado, né? No caso, a gente vai ter o material genético
vindo aí do pai e o outro que vem da mãe nesse momento. Então, essas células elas vão se fundir, a gente vai ter estruturas ali do espermatozoide que vão se fundir com a do óvulo. Então, a gente vai ter, a partir daí, a formação de uma nova célula, que é o zigoto, que é a célula fecundada, e ela vai começar a se desenvolver até originar ali o embrião, por exemplo. Vamos ver mais informações aí sobre a fertilização. A fertilização inicia quando ocorre a fusão das membranas dos gametas e a secreção dos grânulos corticais, que atuam como uma barreira impedindo a entrada de outros espermatozoides. Então a gente observou, né, que somente um vai perfurar aquela membrana que a gente observou, certo? E aí a gente está visualizando que quando acontece essa fusão dessas membranas, né, a gente tem o início da fertilização, ok? E aí, E aí a gente tem também a secreção dos grânulos corticais, e eles vão atuar justamente impedindo que outros espermatozoides tenham acesso ali àquele óvulo. O ovócito secundário completa sua divisão, formando um corpo polar secundário e o pronúcleo feminino. Na sequência, aí a gente observa ainda mais sobre a fertilização. O núcleo do espermatozoide aumenta de volume, originando o pronúcleo masculino. E aí acontece a união dos conteúdos dos pronúcleos masculino e feminino. Então, o que a gente está visualizando aí sobre esse encontro, né, desse material genético, né, dessas estruturas, a gente observa com mais detalhes na outra imagem, olha só. Então, aí falando sobre a fertilização, nós temos esse esquema. Nós vimos, né, justamente o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. A gente vai ter a degeneração da cauda do espermatozoide, que a gente já comentou também, e aí a gente vai ter a união desses pronúcleos, né? Como a gente pôde observar, aqui nós temos o pronúcleo masculino e aqui o pronúcleo feminino, né? Então, a partir daí, nós vamos ter a formação ali do zigoto, né? Então, essas estruturas elas vão se fundir e ali a gente tem a formação do zigoto, que é a célula fecundada aqui nessa etapa aí da nossa imagem, certo? Aqui nós temos, então, o zigoto. E o zigoto ele vai passar ali por uma série de clivagens, né, que são divisões, e a partir daí a gente vai ter o desenvolvimento, então, do embrião. Então, assim, a gente observa um pouco mais sobre a fertilização, né, e ainda sobre a fertilização a gente tem mais informações ali para observar. Então, olha lá. Acontece a união dos conteúdos dos pronúcleos masculino e feminino, que foi o que a gente observou nesse esquema agora há pouco, que é um processo chamado cariogamia. Então, a cariogamia vai ser justamente a união dos conteúdos do pronúcleo masculino e do pronúcleo feminino. Nesse momento, origina-se o zigoto, a primeira célula do novo ser, né? Então, a partir daí, a gente tem a união dos gametas, a fertilização, e nós vamos ter a primeira célula que vai dar origem ao novo ser, né? Essa etapa ela costuma ocorrer nas primeiras 24 horas após a entrada dos espermatozoides, certo? E aí, depois que a gente tem aí a fertilização, como a gente pôde observar, né? Nós vamos aí dar-se início nesse processo 24 horas após a entrada do espermatozoide. E aí a gente observa agora uma outra etapa, né? Que é a nidação. E aí a gente já tem o início da gravidez. Então, olha aí, o que vai acontecer, né? Para que aconteça, então, essa gravidez, o que vai ser preciso acontecer? Se houver implantação ou nidação do blastocisto na parede do endométrio uterino, iniciará a gravidez. Caso contrário, né, se aquela célula não ficar localizada lá na parede do endométrio do útero, do endométrio uterino, não vai acontecer a anidação. Ela precisa ir para lá, vai ficar implantada lá, e aí nós temos, então, a anidação. E aí inicia a gravidez. Caso contrário, ele será eliminado junto com a menstruação. E a anidação ela ocorre por volta de 1 semana após a fecundação. Nessa imagem, a gente consegue observar um esquema, né, uma imagem ampliada do que a gente está vendo justamente nessa parede ali do blastocisto instalado ali na parede do endométrio uterino, né? Você consegue observar aqui, ó, o ovo fecundado, né, que a gente vai destacar aqui para vocês, ó, que nós temos o ovo fecundado, certo? E aqui dentro dessa estrutura, você visualiza aqui, ó, nessa estrutura você está visualizando aí o que será o embrião, né? Olha aí, o futuro embrião dentro aí do ovo fecundado. Então, ele se instalou na parede do endométrio
uterino, né? Se ele ficou instalado lá, ficou fixo lá na parede do endométrio masculino, iniciará a gravidez, né? Deu certo lá o processo, a fecundação, a fertilização, vai dar início então à gravidez, né? E essa anidação ela acontece, como nós observamos, por volta de uma semana após a fecundação, né? E como nós vimos, a fecundação, ali a fertilização, se implantou ali na parede do endométrio, a gente vai ter o desenvolvimento, então, da gravidez, né? E a gente vai ter a formação, você observou lá na imagem o futuro embrião ali, e a gente vai observar, então, mais informações do embrião aí na nossa próxima imagem. O embrião é um organismo que está nos primeiros estágios de desenvolvimento. Ele é formado 24 horas após a fecundação. Durante as primeiras 8 semanas de vida, o embrião ainda não tem os braços, aliás, não tem os traços do corpo definidos, né? Como a gente pode visualizar aí na nossa imagem, a gente não consegue ainda identificar, né? Fazer um comparativo com o bebê, por exemplo, porque ele ainda está se formando. Então, como a gente está vendo aí, ó, o embrião ainda não tem os traços do corpo definidos, mas já é considerado um ser vivo do ponto de vista médico, né? Então, já aconteceu ali a união desses gametas, a fecundação, a fertilização, né? E a gente já tem ali o embrião sendo formado. Não parece ainda com um bebê, mas já é considerado um ser vivo, certo? Então, já existe uma vida aí após esse período. E aí o embrião, né, com o avançar ali das semanas, ele vai se desenvolvendo na outra estrutura que a gente observa ali, que é o feto. Então, a gente já vai ver agora que ele já vai começar a ter esses traços, né, mais características, por exemplo. Então, olha aí, quando o bebê já tem todos os órgãos internos, mesmo que eles não estejam completamente desenvolvidos, se inicia a etapa fetal, né? Então, a gente observa aí a imagem, né, do feto. O embrião se transforma em um feto até o seu nascimento, né? E aí, no período ali da gestação, né, da gravidez, por exemplo, ele vai se desenvolvendo, como a gente observou ali, ó. Ele pode ainda não ter, na verdade, ele já tem os órgãos internos, por mais que eles não estejam completamente desenvolvidos, né, completamente formados. Mas justamente esse período ali da gestação onde como vai acontecer o desenvolvimento desse feto, né? Daí vai iniciar, então, a etapa fetal. Tá? Então, a gente vai relembrar agora as nossas imagens, a gente vai observar aqui um esquema apresentando para a gente novamente aqui a fecundação. Então, você observa os espermatozoides, olha como são vários, né? Fazendo esse percurso aí até chegar lá no óvulo para acontecer a fecundação, né? A partir do momento que ele chega lá, ó, e ele consegue perfurar essa membrana do óvulo, chegou mais um, olha, chegou outro, mas só um vai conseguir passar. Olha aí, ele conseguiu, né? Chegou até o núcleo lá. Aí acontece justamente esse bloqueio para que os outros não acessem mais, tá? Então, a partir daí, nós já vamos ter a fertilização, como a gente pôde observar. E disso, né, desse momento aí da fertilização, vai ser gerada uma célula, que é o chamado zigoto, né, como a gente já observou também. Então, a partir dessa união aí do espermatozoide com o óvulo, ele conseguiu penetrar ali nessa membrana, os outros ficaram de fora, não conseguiram acessar, né, porque a gente viu que são liberados também outras estruturas para que esses aqui não tenham mais acesso. Aquele lá já fez o trabalho, né, deu certo, vai acontecer então a fertilização. Então, a partir daí, nós vamos ter o desenvolvimento, né, do zigoto, a gente tem a célula fecundada, que é o zigoto, para dar origem ali ao embrião. Então, a gente observa agora nesse esquema, ó, o zigoto ele vai passar por divisões, né, que são clivagens, são sucessivas divisões, aí vão formando, olha, uma sequência de novas células, né, e a partir dessas novas células é que vai se originar ali o embrião, né? Tem a fase de mórula, a fase do blastocisto, como a gente pode observar, né? E aí, ó, vai ser implantado lá na parede do endométrio, como a gente visualiza, né? E a partir daí dá-se início, então, à gestação, como a gente pôde observar, né? Até chegar nessa fase, como a gente visualiza nesse esquema, onde nós já temos aí o feto, né, bem desenvolvido, já está ali na posição próxima ali do parto, né? Já está encaixado, né, como as pessoas costumam falar popularmente, né? Ele já fez ali esse movimento, está com a cabeça para baixo, para que possa acontecer, então,
a última etapa ali da gravidez, que é o parto, né? Que é quando a mulher vai dar à luz e essa criança vai vir, então, ao mundo, né? Como a gente diz. Então, são as etapas ali do desenvolvimento humano que a gente pode observar. E aí, falando sobre a gravidez, a gente observa um pouco mais de informações aí na nossa próxima imagem. A gravidez, ela tem o início a partir da anidação e termina com o nascimento do bebê. Né? Como a gente está observando aí na imagem, né? A mãe, né? A gestante já está ali nos seus 4, 6 meses, por exemplo, né? Então, a cada semana da gestação, a gente vai ter um desenvolvimento ali para aquele feto, né? Vão surgindo ali os seus membros, os seus órgãos, como a gente pôde observar, né? Então, como a gente está visualizando, a gravidez ela tem início a partir da anidação. O que é a anidação? Vocês lembram o que é a anidação? Que é justamente quando o blastocisto vai se instalar na parede do endométrio, né? E acontece aí a anidação, certo? E vai dar início a gravidez, ok? E termina com o nascimento do bebê, o momento do parto. O tempo de gestação normal, ele é de 40 semanas, ou 9 meses, né? Contados a partir da última menstruação. Pode vir antes? Em alguns casos pode acontecer, né, desse bebê ser gerado antes, não estava ali completamente formado, 100%, né, no período normal de gestação, mas consegue também se desenvolver. Então, a gente observa ali que o tempo normal de gestação, ele acontece de 40 semanas ou 9 meses, contados a partir da última menstruação, certo? Então, toda a mulher, né, que está gestante, que faz o acompanhamento, é importante fazer o pré-natal, né, para acompanhar essas etapas, essas fases ali do desenvolvimento, justamente para acompanhar ali a sua gestação. E a partir da última menstruação, são contadas ali as semanas, né? Às vezes é contado em semanas, né? A pessoa está grávida de tantas semanas, aí a gente tenta fazer o cálculo aí para meses, para saber quantos meses está aquela gestação. Mas dessa forma se desenvolve ali como a gente está observando. E aí a gente falou sobre a gravidez, né? Vimos que ela vai durar ali, numa gravidez normal, dura 40 semanas ou 9 meses, como a gente visualizou. Agora a gente vai comentar um pouco mais sobre essa última etapa, que é justamente o nascimento do bebê, o parto, como a gente observa aí na nossa imagem. Olha só, o parto, também conhecido como dar à luz, né? Às vezes as pessoas falam dar à luz, é o momento em que o bebê nasce após cerca de 40 semanas de gestação. Se acontecer antes do tempo, né, como nós comentamos, o parto será prematuro, né? Quando o bebê nasce antes desses 9 meses, às vezes de 7 ou até mesmo de 8, ele é considerado ali, ó, prematuro, né? E isso pode representar riscos para a vida da mãe e do bebê. E olha aí, como nós falamos, né? Toda grávida deve fazer o pré-natal, né? Então é importante ali, depois que a mulher, quando ela descobre que está grávida, fazer todo ali esse acompanhamento, né? Fazer ali o pré-natal para que tenha uma gestação saudável, uma gestação tranquila, não traga nenhum risco para ela nem para o bebê, né? Então, como a gente pôde observar, nós temos aí essa fase que é o parto. Então, a gente observa aqui no nosso esquema as fases do parto normal, né? Lembrando que o parto também pode acontecer através daquele método, né, da cesariana, né, o método que se utiliza ali uma cirurgia para que o bebê possa ser retirado do corpo. Então, olha só, acontece o início das contrações, né, os primeiros sinais ali de que o bebê já está vindo, né, já vai dar à luz ali como a gente está observando. Então, tem o início das contrações, você observa nesse nosso esquema aí, ó, e depois tem a saída do líquido amniótico, né, como a gente está visualizando, que é como a gente fala popularmente, a bolsa estourou, né, e tem ali a saída desse líquido. Acontece ali a dilatação do colo do útero, que é justamente para preparar para a saída, né, do bebê, para passar ali a cabeça, né, e o restante do corpo. Tem o período expulsivo do feto, como a gente está visualizando aqui, e por fim a expulsão da placenta, né, que sai aí após o bebê. Então, a gente está visualizando aí no nosso esquema as etapas, né, do parto normal, como a gente pode observar, certo? Aí na nossa imagem você pôde acompanhar e viu ali como que acontece. E então, a gente está falando sobre a reprodução, falamos ali desde o início, onde nós temos a fertilização, a partir da fecundação, no encontro dos gametas, né, a fertilização no zigoto, aquela primeira célula,
e aí as suas divisões até com que ele origine o embrião, depois o feto, até ali chegar nesse período final da gestação, que é o parto, como a gente pôde observar, ok? E aí vocês já se perguntaram, né? Aqui nesse nosso esquema a gente viu um bebezinho só. Mas aí vocês talvez já tenham se perguntado, e como é que acontece no caso dos gêmeos, né? Às vezes na gestação podem vir ali 2, até mesmo 3 ou 4, né? Como que acontece aí no caso dos gêmeos? A gente vai observar aí na nossa próxima imagem, para a gente entender melhor como se formam os gêmeos. Então, olha aí. A gente está observando aí no nosso esquema, a gente tem duas formas, né? A gente vai ter os gêmeos fraternos e os gêmeos idênticos. No caso dos gêmeos fraternos, né, o que vai acontecer? No caso, quando a mulher aí libera, né, 2 óvulos, olha só, temos aqui nessa parte da nossa imagem, temos aqui os 2 óvulos, né? Se ela liberar 2 óvulos, e eles podem ser fecundados por 2 espermatozoides. Olha aí, cada óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Então, 2 espermatozoides fecundam 2 óvulos diferentes, que se desenvolvem no útero ao mesmo tempo. E eles apresentam 50% do DNA materno e 50% do paterno, né? Então, são 2 óvulos, no caso dos gêmeos fraternos, foram liberados ali 2 óvulos, né, diferentes, e cada um deles foi fecundado por 2 espermatozoides. E aí a gente tem 2 bebês aqui que vão ser gerados nesse momento. Então, a gente vai ter aqui os gêmeos fraternos, certo? E aí, nesse caso dos gêmeos fraternos, às vezes os bebês nascem com características diferentes, né? Não são assim muito parecidos. Agora, pode acontecer dos gêmeos serem muito parecidos, né? São iguais, é o que nós chamamos, então, dos gêmeos idênticos. No caso dos gêmeos idênticos, como é que vai acontecer ali, ó? Um único espermatozoide fecunda um único óvulo. Então, você está observando aqui, ó, na nossa primeira parte da imagem, né? Um único óvulo aqui, ó, sendo fecundado por um espermatozoide, certo? Só que o que vai acontecer? Esse óvulo aí, ó, depois de fecundado, né, ele vai se dividir e forma 2 bebês. Então, de um único óvulo aqui fecundado, acontece uma divisão e forma 2 bebês, né? E ele tem 100% do material genético da mãe e 100% do material genético do pai. Então, nesse caso aqui, os gêmeos, eles são idênticos, né? Se você já teve a oportunidade de ver os gêmeos idênticos, pode ver que eles são iguais, né? São muito parecidos, justamente porque aconteceu a fecundação dessa forma, né? Um único espermatozoide fecundou um único óvulo, só que ele se dividiu e formou 2 bebês, tá? Então, a gente observa ali como se formam os gêmeos, né? Podendo ser gêmeos aí fraternos, como a gente viu aí na primeira parte da nossa imagem, ou os gêmeos idênticos, como a gente está visualizando aí na nossa imagem também, certo? Então, aí, se você já se perguntou, já teve essa curiosidade, como se formam os gêmeos, dessa forma vai acontecer, então, a formação deles, tá bom? E aí a gente está falando nessa aula, né, sobre gravidez, sobre gestação, né, todo esse período de desenvolvimento, e essa gravidez, né, para que ela possa acontecer de uma forma saudável, é importante tomar ali alguns cuidados, né, e respeitar uma idade ali adequada, né, da mulher, né, que às vezes o corpo ainda não está completamente em formação, né, para que ela possa gerar uma nova vida, que são os casos ali de gravidez na adolescência. É importante, então, evitar. Então, vamos ver na nossa próxima imagem mais informações. Gravidez na adolescência ela é considerada a que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. É apontada como uma gestação de alto risco. A gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos, uma vez, né, que a menina não está em uma fase ali adequada para gerar uma nova vida, né? Às vezes ela ainda está estudando, né? Então traz sérios problemas ali sociais, como a gente está visualizando, e também biológicos, porque o corpo ainda não está completamente adequado para a gestação. Então, meninos e meninas devem se informar sobre os métodos anticoncepcionais, né? Então, existem formas ali de se evitar uma gravidez indesejada, né? Para se, quando tiver um momento mais propício, fazer uma escolha ali de uma gravidez no momento certo.
A gente vai observar agora uma outra imagem, porque nós falamos sobre esses riscos, né, sociais e biológicos. Nessa imagem a gente traz um pouco ali dos riscos e consequências para vocês já ficarem alertas ali sobre a gravidez na adolescência. Lembrando que é considerada gravidez na adolescência que vai acontecer naquele período, né, dos 10 aos 20 anos, como a gente visualizou naquela imagem. Então, olha só. O que pode acontecer? Quais são as consequências? Evasão escolar. A menina precisa sair da escola, precisa parar de estudar porque tem que cuidar da sua gestação e do bebê. Mortalidade materna, como ela é muito jovem, ainda pode trazer risco de mortalidade. O bebê pode nascer prematuro, né, antes do tempo. Podem acontecer abortos naturais, a perda ali da gestação. E riscos à saúde como ruptura do colo do útero, né? Então são uma série de riscos ali que podem ser evitados, né? Somente respeitando o tempo ideal para que aconteçam ali as gravidezes, certo? Muito bem, então espero que vocês tenham curtido e compreendido aí o nosso conteúdo e a gente se vê na próxima aula.